Tinha 10 anos de idade, aí minha mãe conta que eu acordava de madrugada, comecei a fazer xixi na cama, e ela começou a estranhar. Parece que eu emagreci 10 quilos em 15 dias, sentia muita fome, tive todos os sintomas, né? Fome, sede, fiz xixi na cama, emagreci. Aí ela já levou no pediatra e na hora ele já pediu os exames e teve o diagnóstico de diabetes. Pro pediatra, assim que saiu o resultado, contato com os meus pais, nós fomos lá. No início do tratamento, minha mãe que aplicava insulina em mim, então eles absorveram bastante para eu não sentir tanto choque, né? Eu tive esse lado bom que a família inteira foi envolvida, então meus tios, meus avós, meus primos, todo mundo passou a viver o diabetes comigo, então eu não era excluída de nada, só que tinha aquele cuidado. Naquela época, eles tiravam totalmente o açúcar, né? Então a orientação era, quem tem diabetes não pode comer nada com açúcar. E eu tinha uma irmã que tinha 1 ano a mais que eu. Então eu tinha 10, ela tinha 11, era uma diferença pequena. E a gente tinha o hábito de comer doce em casa. Minha mãe fazia bolo, a gente levava chocolate. E a minha mãe cortou tudo, nunca mais entrou doce em casa. Aí agora, é uma questão de uns 10 anos pra cá, que ela comentou, então, que às vezes o meu pai chamava minha irmã, perguntava se ela tinha vontade de comer um chocolate, alguma coisa, sem que eu percebesse. Aí ele ia com ela na padaria para comer alguma coisa. Então, dentro de casa, a gente fazia tudo junto. Então, eles que entraram na minha alimentação na época. Teve um fato, eu tinha 14 anos que eu caí na aula de educação física e abri os supercílios. Aí eu cheguei no pronto-socorro, suturaram, aí vi que a escola entrou em contato com os meus pais, foram me buscar. Quando me pegaram, que eu cheguei de volta, eu levei bronca da minha mãe, porque como que eu não tinha falado nada para a professora que me acompanhou que eu tinha diabetes? Eu era mesmo mais fechada. Acho que até a adolescência. Depois eu comecei a falar sem problema nenhum, acabei depois indo trabalhar na área. Então eu lembro que eu comecei a chorar muito, aí a enfermeira, o médico sentaram comigo e falaram, não, pode ficar calma, não precisa chorar, nós vamos te ensinar. Eu falei, mas eu não sei aplicar insulina, né? Quem aplicava era minha mãe. Eles falaram, não, pode ficar tranquila, a gente vai te ensinar. A enfermeira segurou na minha mão para eu aplicar. Bom, resumo. Depois que eu voltei do acampamento, nunca mais eu quis saber do Vitagel. Então a minha mãe, quando eu voltei no dia seguinte, acordou, queria aplicar, assim, não, agora eu aplico. Então eu passei a assumir os meus cuidados. Então eu acredito que pós-acampamento eu realmente era outra pessoa e acho que a partir daí eu comecei a assumir mais e não só deixar a responsabilidade para os meus pais. Então, a aplicação de insulina eu comecei a fazer sozinha, a medição da glicose, que na época também era diferente, né? Quando eu tive o diagnóstico de diabetes, era só o controle na urina. Então, a gente molhava a fitinha no xixi, ela era amarelinha e aí ela ficava verdinha para mudar a cor da glicose. Então, você só acompanhava na urina. Aí depois chegaram as fitas de teste no sangue, só que você tinha que lavar. Demorava muito, você punha o sangue, esperava 5 minutos, lavava, comparava no frasco, não tinha os aparelhos, era tudo a leitura de cor no frasco. Então a gente vê a evolução do tratamento, melhorou muito. Então quando eu comecei era a seringa de vidro, então tinha a marmitinha que fervia a seringa, a agulha era grossa. Aí começaram a chegar as seringas de descartáveis, né, mais fininha, a agulha mais fina. Agora hoje a gente tem as micro agulhas. Então a evolução do tratamento foi muito grande, né, até a gente chegar nas bombas de infusão. Então eu falo, lógico, a gente sempre quer a cura do diabetes, mas se a gente olhar para trás o que era e o que é hoje, então a qualidade de vida que a gente tem no tratamento, na aplicação de insulina, no controle, né, os sensores, questão até de alimentação. Na época que eu descobri, não existia refrigerante, não existia nada diet. Então isso eu também lembro, meus pais compravam guaraná em pó e diluíam na água com gás.
Então, refrigerante era o Guaraná em pó diluído na água com gás. Tudo que falavam, eles iam atrás, eles sempre foram preocupados, atenciosos, nunca desistiram. Hoje que a gente já está adulta, a gente começa a olhar, nossa, como meus pais sofreram na época, né? Porque não tinha tanta informação. Aí eu também posso agradecer ao médico que a gente teve, eu passei por 3 médicos até acertar um profissional bom. Eu lembro que na época meus pais chegaram lá perdidos, né? Porque já era o 3º médico que a gente ia e cada um falava uma coisa. Aí tiveram indicação desse médico e ele deu um livro para os meus pais que chamava Manual do Diabético de Joslin. Então, assim, abriu um caminho, né? Que eles leram aquele livro e começaram então a entender melhor a questão do diabetes. Aí eu falo, eu acho que realmente nessa hora eu caí na mão certa, porque o profissional certo também faz toda a diferença. Quem não tem diabetes fica num padrão 24 horas por dia, né? Tem uma oscilação. Quem tem diabetes vai ter uns momentos que vai ter uma elevação, vai cair, e é entender que isso é normal. Eu tinha medo de ser o exemplo porque eu não era perfeita. Mas hoje se fala, não, realmente, eu tenho 39 anos de diabetes, eu não tenho nenhuma complicação, eu aceito, eu convivo, eu sou feliz, eu tô sempre pra cima, eu tenho um filho, passei por uma gestação, na época não existia bomba, né? Então, foi possível passar pela gestação sem bomba de insulina. Há 30 anos atrás era diferente, né? Tudo diferente, as insulinas eram diferentes. Então, quer dizer, poxa, se a longo tempo dava, hoje que a tecnologia está melhor, hoje que as medicações estão melhores, então realmente dá para ser um exemplo. É questão da gente analisar exatamente e não ficar só se cobrando. Então eu acho que é sempre olhar para frente e acreditar no melhor, ter a esperança de que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem se eu fizer a minha parte. Eu aplicava, voltava, aí ela chamava para ir tomar café e nada de ouvir. Aí a hora que ela chegou lá, a seringa estava espetada no colchão. Ela estava com hipoglicemia e eu espetei a seringa no colchão, no lugar de aplicar insulina em mim. Ela entrou no quarto, a seringa espetada no colchão. E quando ela viu a seringa espetada no colchão? Aí que ela se tocou que eu não estava bem. Eu falei, nossa, eu tive muitos casos de hipoglicemia, assim, tem histórias lá. A gente tem que a próxima vez entrevistar sua mãe também, sua mãe e seu pai. Minha mãe e meu pai, porque muitas coisas eu falo. Tem história, coisas que eu fiquei sabendo, a questão de uns 5 anos atrás.